Livraria da Vila, Vila Madalena, São Paulo. Mova-se acompanha o lançamento do livro Espaço Público e Urbanidade em São Paulo, de autoria do administrador de empresas e mestre em urbanismo Mauro Cagliari e editado pela editora Bey. O livro aborda o espaço público, sua importância e sua relação histórica com a cidade de São Paulo. Mauro, o que mudou na relação entre espaços públicos, cidade e, consequentemente, o cidadão? Boa pergunta. A gente pode ver que a história de São Paulo ela é muito errática em relação aos seus espaços públicos. Teve um momento na história da cidade, lá pelo final do século XIX, em que é quase como se a cidade tivesse descoberto o espaço público. De lá para cá, o século XX, parece que a gente passou o século inteiro, vamos dizer assim, piorando a nossa relação com a cidade. E agora, no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, a gente começou a notar alguns sinais, e estão cada vez mais fortes, de grupos e pessoas retomando o espaço público. Acho que a gente pode dizer que a gente está resgatando a nossa urbanidade. Não é pouco, é gente na Paulista, é gente nas hortas, é gente nas feiras, na 25 de março e nas praças, né? Praça Roosevelt é um ótimo exemplo, é um lugar que era uma tampa viária, né? Passou anos degradado e agora tem gente, tem skatista, tem mãe com bebê, tem atores, quer dizer, a gente chegou num ponto em que a gente está voltando a discutir o espaço público. E houve um descaso total, negligência total em relação aos nossos espaços, né, nas últimas décadas. Agora, esses grupos, claro, ajudam a pressionar o poder público para que as coisas mudem, né? Acho que tem duas coisas. Uma é assim, a vontade das pessoas de mudar o lugar e a outra é o poder público, né? Essas duas coisas não andam separadas. Então, dificilmente o poder público se mobiliza para arrumar, por exemplo, Largo da Batata agora. Houve uma mobilização de já uns 2 anos, de várias pessoas, de várias organizações que estão cuidando da praça, à maneira deles, né? E aí, em algum momento, a prefeitura fala, bom, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Essa pressão ela é sentida, né? Então, eu acho que não existe o poder público sem a pressão popular e não existe as pessoas fazendo sozinhas. Quer dizer, existe, mas eu acho que a prefeitura precisa e pode, né, disciplinar isso. O que a gente pode considerar hoje um bom espaço público? Você já deu alguns exemplos, a Praça Roosevelt, mas o que seria um bom espaço público? E, aproveitando que você tem um blog, Caminhadas Urbanas, no jornal Estado de São Paulo, caminhar pela cidade é uma boa maneira de se apropriar do espaço? Pô, genial. Eu adoro caminhar e eu acho que a melhor maneira de se apropriar do espaço, eu sei que você também gosta, é sair por aí, sair pela rua, é sentar numa padaria, é ficar numa praça, é ver as pessoas. A gente gosta de ver gente, né? Acho que um bom espaço público é aquele espaço que estimula o encontro entre as pessoas e faz com que a gente queira ficar mais tempo, favorece a permanência. Eu não acho que São Paulo tem espaços excelentes, mas tem vários espaços que são perfeitamente possíveis de você encontrar gente, né? E querer ficar lá, na Praça do Pôr do Sol, a Praça Dom José Gaspar, no centro, ali atrás da Biblioteca Municipal, é um lugar que eu particularmente gosto. Tem várias ruas que são muito agradáveis e eu não sei se vocês têm notado, mas cada vez mais tem bancos. As pessoas estão colocando bancos nas calçadas e o que seria para ser um lugar de passagem acaba ficando um lugar de permanência. As pessoas querem estar fora, né? Infelizmente, por um lado, a nossa cidade é uma cidade hoje mais quente do que ela já foi, né? Numa época em que era tão frio que talvez as pessoas não quisessem. Hoje não, hoje em dia as pessoas querem ficar nas mesas, nas ruas, né? Nós estamos falando de vários lugares. Agora, acho que o lugar mais emblemático de São Paulo, né, é a Avenida Paulista. E o Parque do Ibirapuera, esse ano teve uma notícia muito legal. A gente soube que o parque é um dos 10 melhores parques do mundo, né? Então não é para qualquer cidade, né? Como é que a gente pode estabelecer uma relação entre ocupação de espaço público e a mobilidade urbana? Olha, eu acho que tem um aspecto da chegada no lugar, quer dizer, como é que você vai chegar. Então aí a primeira questão é, será que a gente não devia ter mais espaços públicos, né, ao redor da cidade inteira? E aí vem a questão das periferias que infelizmente muitas vezes não é só espaço público, não tem nem calçada, né? Então a primeira questão seria você ter mais praças, mais largos e mais alternativas, né, de lazer e de espaços públicos em cada lugar. Os céus são uma ótima novidade, vamos dizer assim, nos últimos, talvez já 20 anos, né? Mas são lugares onde as pessoas podem ir com dignidade, né? Com limpeza e com atrações culturais, né? Agora, com relação à mobilidade, tem vários parques que já estão localizados ali na beira de transporte, né?
O Parque da Juventude é um deles, por exemplo, que é um parque agradabilíssimo na porta do metrô, quer dizer, nada mais favorável, né? O Ibirapuera, por outro lado, é uma exceção, né? Para chegar lá é muito difícil de transporte público, não tem nenhum metrô e, infelizmente, se estimula muito o carro para chegar lá, né? Obrigado, viu, Mauro? Obrigado a vocês.